Significado de músicas, filmes e livros. Significado do filme Autor Orfeus para ler 4 minutos. Publicado em 05.03. 2020. Atualizado em 05.03. 2020. O filme começa com um escritor que se aproxima de um homem idoso que está vivendo sua vida com sua amada esposa. Ele quer escrever um livro sobre o naufrágio do navio baleeiro Essex, e o velho é a única testemunha ocular sobrevivente do naufrágio. Depois de muita persuasão, o velho começa sua história. Quando o Essex zarpou, ele era um garoto de 14 anos. O capitão do navio era o Sr. Pollard, um jovem imponente, uma posição que ele havia herdado. O imediato era o Sr. Chase, um homem ousado e muito empreendedor. Eles discutiam com frequência e havia uma grande disputa entre os homens pela liderança do navio. A primeira baleia foi morta, as reservas de gordura foram extraídas, o óleo de baleia era usado industrialmente como combustível naquela época, mas a sorte se voltou contra os baleeiros. Eles foram pegos em uma tempestade, que causou danos consideráveis ao navio. A questão era se deveriam voltar para casa de mãos vazias ou continuar a caçada em um navio que precisava de reparos. O capitão decidiu continuar a viagem. Quando o navio cruzou a linha do Equador, os marinheiros ouviram dos habitantes locais que havia um lugar repleto de baleias. No entanto, há uma enorme baleia assassina, muito astuta e forte, que afunda navios. Os membros da tripulação não acreditavam em tais lendas, mas estavam interessados em um lugar cheio de presas. Decidiram navegar direto para lá. E, de fato, depois de algum tempo, um bando de baleias foi encontrado. Mas uma baleia assassina se tornou conhecida. Ela bateu no casco do navio várias vezes com seu corpo gigante e foi embora. O navio vazou, e os membros da tripulação perceberam que só lhes restava uma chance: tirar água e provisões do navio e fugir de barco. O navio pegou fogo e afundou. As pessoas estavam em pânico, em 3 barcos minúsculos no meio de um mar enorme. As pessoas eram atormentadas pela fome e pela sede, e a cada dia ficava mais difícil sobreviver. Uma formidável baleia perseguia seus barcos, ocasionalmente emergindo e fazendo com que os infelizes se lembrassem de si mesmos. De repente, a terra apareceu, os viajantes encontraram uma pequena ilha. Lá eles puderam recuperar um pouco suas forças. Alguns deles ficaram na ilha, os demais foram procurar um lar. As pessoas tinham cada vez menos força, algumas estavam morrendo de fome e sede. As pessoas comiam os restos mortais de seus companheiros mortos. Não havia mais forças para resistir às intempéries. As pessoas se deitavam exaustas no fundo de seus barcos e esperavam o fim. 2 barcos se perderam no mar, 4 a 5 pessoas sobreviveram. Mas aí veio a salvação. De um barco as pessoas viram terra. Do segundo, outro barco com pessoas. Os sobreviventes foram resgatados e, depois de algum tempo, levados para casa. Eles não esconderam a verdade. O navio foi afundado por uma enorme baleia. O significado do filme No Coração do Mar. O significado do filme é que a natureza, na pessoa de uma enorme baleia assassina, confrontou toda a humanidade. É claramente demonstrado que a natureza está viva e requer uma atitude cuidadosa consigo mesma, caso contrário, ela se vingará da humanidade e encontrará seus próprios métodos para isso. Também é enfatizado o vício da ganância humana. Mais de uma vez, o destino deu aos membros da tripulação um sinal para que voltassem para casa sem o saque, mas vivos e bem. Mas não, o capitão e seu assistente foram movidos pela sede de lucro, pelo desejo de não serem prejudicados em seu retorno. No final, eles destruíram o navio, a maior parte da tripulação e, milagrosamente, sobreviveram. O filme mostra como uma pessoa pode se afundar quando atormentada pela fome e pela sede, mostra a terrível agonia vivida por essas pessoas. Eles comeram os restos mortais uns dos outros, mataram outros seres humanos para não morrerem de fome. Os homens não tinham escolha, apenas o capitão e o Sr. Chase tinham escolha nessa imagem, os demais eram forçados a obedecer, e a gerência, com suas ações descoordenadas e erradas, arruinou o navio e sua tripulação. O significado do final do filme In the Heart of the Sea. No Coração do Mar. Pelo que podemos entender do final, meio século após os eventos descritos, as pessoas pararam de caçar baleias, porque a gordura combustível das baleias se tornou uma lenda. Elas provavelmente perceberam que o homem não é onipotente,
que não tem o direito de tentar subjugar a natureza destruindo-a. E para perceber isso, ajudaram uma enorme baleia, que ousou protestar contra as pessoas. O escritor, que visitou o antigo baleeiro, ficou muito satisfeito com sua história e começou a escrever um livro. A história é chocante, repleta de sofrimento humano. As pessoas que sobreviveram ao naufrágio do Essex e a dezenas de dias em barcos sem comida e água conseguiram sobreviver e mudar seu sistema de valores, percebendo que a natureza pode ser mais forte e poderosa do que o homem, seu rei.